Focalizando nas coisas de cima. Boa noite, esta é a Hora Nazarena. Temos um programa muito interessante preparado para vocês. Espero que possam ficar bem ligados a nós. Mas antes disso, vamos ter o nosso momento de louvor com a juventude da Matola Cidade. Estamos de volta no nosso sofá e recebemos hoje, mais uma vez, o pastor Felipe Simbini, que nos traz como proposta focalizando nas coisas de cima. Estamos no mês de agosto, um mês que é bem conhecido pela poeira e também sabemos que o calor está mesmo a chegar. Então, lembremos-nos sempre de verificar a previsão do tempo para estarmos bem preparados. Falamos agora com o pastor, que é o nosso convidado. Pastor, boa noite. Muito boa noite, obrigado. Como está? Tudo bem, graças a Deus, do nosso lado. Também bem, graças a Deus. Gostaria de cumprimentar as pessoas em casa. Muito obrigado. Muito boa noite a todos os irmãos que nos acompanham. É um prazer aprendermos juntos neste programa. Certo. Para hoje falamos sobre focalizar ou focalizando nas coisas de cima, o que nos faz pensar que se estamos a falar das coisas de cima, também temos algo terreno para comparar. O que pode nos falar sobre isto? De certa forma, este é um tema muito complexo, que nos remete a olhar a Deus como um Senhor em que Ele chama o seu povo do reino das trevas para o reino da luz. Okay. Então, ao falarmos das coisas do alto e coisas terrenas, isso nos remete ao versículo mais popular, mais conhecido de Colossenses capítulo 3, onde o versículo 5 e os versículos 8 e 9 responde esta questão, pois nos apresenta coisas do alto e coisas terrenas. Então, isso tudo nos mostra que há esta comparação de haver coisas de cima e coisas terrenas. Então,
ao fazermos isto e trazermos esta analogia, vamos ver que coisas terrenas são coisas do velho homem onde nós nos encontrávamos, e coisas do alto são coisas do novo homem em que agora já nos encontramos como cristãos. Muito interessante. E poderíamos explicar um bocadinho mais sobre este velho homem, este novo homem que nós podemos olhar para ele quando falamos no tema? Ao falarmos do velho homem e do novo homem, estamos a falar da nossa vida pecaminosa, o estado em que nós nos encontrávamos antes de virmos a esta maravilhosa luz. Então, consideramos isso como velho homem, mas quando nós nos tornamos cristãos, este velho homem foi mortificado. Então agora somos vivificados pelo novo homem que se manifesta em Cristo Jesus nas nossas vidas. Certo, interessante falar sobre essa comparação que nós fazemos, porque percebemos que o ter Cristo em nossas vidas faz-nos notar que aquilo que nós vivíamos antes não era o melhor e não era correto para nós. E o versículo de Mateus 6:33 é um versículo muito interessante que nos fala de buscar primeiro o reino de Deus. Podemos fazer uma relação deste versículo com o nosso tema hoje? Julgo que sim, podemos fazer uma relação entre os dois versículos com as coisas do alto, pois os versículos antecedentes do versículo 33 nos mostra que Jesus, ele apresenta, diz, a vossa preocupação não deve ser de todas essas coisas que o mundo apresenta, aquelas coisas que aparentam, mas deve-se priorizar o reino de Deus, isto é, o reino do alto, pois estamos neste mundo em que podemos ter o reino deste mundo, mas lá do alto existe outro reino em que devemos nos preocupar. Então julgo que há uma relação entre este versículo e o tema que nos diz que devemos buscar as coisas do alto, pois as coisas do alto, estamos a falar do próprio reino de Deus, que é o reino da luz, não o reino deste mundo, que é o reino das trevas. Certo, e sabemos que o Espírito Santo nos acompanha em nossa caminhada em Cristo. E de que forma nós podemos olhar para Ele nesse focalizar nas coisas do alto que nós devemos fazer? O Espírito Santo é muito importante na vida do crente. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos sela. Quando formos a ler Romanos 8, versículo 16, diz assim: esse Espírito Santo nos dá a certeza e testifica que nós somos filhos de Deus. E Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 14, capítulo 16, vamos observar que ele promete esse Espírito Santo como guia, como aquele que conduz. Mas para observarmos isso na relação entre este tema de focalizar nas coisas do alto, vamos ver que além desse Espírito Santo nos guiar, além de nos ensinar, além de nos aconselhar, além de consolar, além de mostrar o caminho, além de revelar a verdade de Deus, o Espírito Santo produz frutos dentro da nossa vida, porque não termina só no saber que eu estou focado nas coisas do alto, não termina só em saber que não, eu estou a olhar em cima só. Por exemplo, eu sempre posso andar até não conseguir ver o caminho porque estou a olhar as coisas de cima, não, mas com a presença do Espírito Santo, esse Espírito Santo vai produzir frutos na nossa vida. Então, porque pode até admirar, eu sou cristão, o Espírito Santo habita em mim, mas não está a haver mudança na minha vida. Essa pessoa que diz que tem Espírito Santo não está produzindo frutos. Então, para podermos nos focar, o Espírito Santo vai nos ajudar a produzir esses frutos que demonstram que, na verdade, morremos com Cristo e vivificados estamos com Ele. É bastante interessante. E algo que podemos ver também, quando nós falamos de focalizar nas coisas de cima, de alguma forma poderíamos estar a falar de termos a mente em Cristo, a mente focada em Cristo. E se sim, de que maneira que isso acontece? É realmente isso, focarmos nas coisas do alto, é termos a mente em Cristo. Se formos a ler a palavra de Deus,
em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ok. Diz assim, devemos ter a mesma mente que estava em Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim, morri com Cristo, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, de certa forma, eu diria que é termos a mente em Cristo, isto é a nossa vida, nós mortificamos a nossa vida e deixamos Cristo viver em nós, deixamos Cristo Ele reinar as nossas vontades, Ele que toma controle de todas as coisas. Então, o nosso pensar, é verdade que não vai ser uma máquina em que a sua mente não pensa outra coisa, pensa Jesus, não é exatamente isso. Okay. Mas nós, a nossa mente, procuramos ter uma mente renovada, aquilo que Romanos capítulo 12 diz, que nós devemos ter uma mente renovada e entregarmos essa mente ao comando de Deus. Muito interessante. E poderia deixar para nós uma mensagem só para nos centrar sobre o tema de focalizar nas coisas do alto? Uma mensagem que eu poderia deixar é assumirmos, ou assumir que, na verdade, vivemos num mundo bastante agitado. Certo. Em que as coisas não são fáceis. Você dizer, eu vou me manter focado, vou me manter conectado com Deus. O mundo está bastante agitado por muita coisa. Então, mas para tal devemos ter comprometimento com a causa do Evangelho, comprometimento com a causa do nosso cristianismo. E para podermos nos manter focados, de certa forma, temos que nos manter comprometidos com a palavra de Deus. Dividirmos o momento de buscar o Senhor. E, acima de tudo, aplicarmos o capítulo 22 do Mateus, versículo 37, que diz, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, alma, força e entendimento. Quando isso acontecer, nós estaremos a buscar aquilo que importa, porque já identificamos o nosso propósito de vida. Então, se uma pessoa vive neste mundo antes de identificar o seu propósito de vida, não tem como se aplicar. Então, como cristão, identifica, ou como pessoa, identifique o seu propósito, que é servir o Senhor como seu Deus, e a sua mente estará centralizado a isso que é mais importante para a sua vida. Muito bom recebê-lo, pastor. Nosso programa sempre traz-nos vários ensinamentos para nos elucidar sobre os temas que temos, e agradecer mais uma vez por ter estado conosco. Espero que possa voltar em breve, mais uma vez, para se juntar a nós. Muito obrigado. Deus abençoe. É um prazer enorme. Agradeço pelo convite e Deus nos abençoe. Amém. E vamos ter agora um momento de louvor, e logo a seguir teremos a nossa pregação com o pastor Felipe Simbini. Mas antes vamos ouvir o nosso Você Sabia do dia. Você sabia? Na Bíblia há alguns livros que têm apenas um capítulo. São eles Obadias, Filemão, 2 João, 3 João e Judas. Até o fim, não tenho amigo igual a Cristo, nem um só, nem um só. Não tenho amigo tão santo e digno, nem um só, nem um só, e que também é humilde e eterno.
até o fim. Não tenho amigo igual a Cristo, nem um só, nem um só. Jamais nos falha o desdor divino. Sim, jamais, sim, jamais. E não despede ao que vem contrito. Sim, jamais, sim, jamais. Cristo sabe das minhas lutas, passos meus e até o fim. Não tenho amigo igual a Cristo, nem um só, nem um só. As suas dádivas são eternas. Graças dou, graças dou. Ora a promessa de estar comigo. Graças dou, graças dou. Cristo sabe das minhas lutas, passos meus e até o fim. Não tenho amigo igual a Cristo, nem um só, nem um só. Saudações, em nome de Jesus. É uma alegria para mim saber que Jesus é Salvador da minha vida. É uma bênção também saber que Ele me chamou no seu ministério para poder o servir. E é uma bênção também termos esta oportunidade de poder testemunhar sobre a sua palavra. Que Deus possa nos abençoar e nos conceder a graça e abençoar a todos que estão necessitando da mão de Deus nesse momento e que a graça de Deus lhes sustente a superar qualquer circunstância que estejam passando. A nossa ministração de hoje será na carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, vamos ler do versículo 1 a versículo 2. Versículo 1 a versículo 2. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pai Santo, damos-te graças. Queremos, ó Deus, te louvar, bendizer o seu grandioso nome. Nos humilhamos, ó Deus, em tua presença. Na verdade, nós merecíamos a tua ira, mas o Senhor nos amou em Jesus. Enquanto ler a sua palavra, pedimos que nos abençoe. Ilumina o teu servo, toque meus lábios, ó Deus. Não sou capaz, sem a tua presença, de ministrar a palavra. Mas o Senhor é fiel, pois a sua palavra disse: finalmente fortaleçam-se no Senhor. Pedimos a tua força, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o escritor da carta aos Hebreus escreve para proclamar a universal supremacia de Jesus Cristo, juntamente para encorajar e fortalecer os leitores que estavam em meio a desalentos, a tribulações. Eles estavam passando em temores e sofrimentos pela perseguição naquela época. Ele escreve de forma a mostrar que Cristo é suficiente. Ele mostra a suficiência de Cristo na salvação da humanidade.
depois de ter alistado alguns homens que venceram suas tribulações pela fé, depois ele convida aos leitores, convida a esse povo a manter o foco, a colocar a sua vista em Jesus, para que eles não se distraíssem pelas situações da vida ou pelas perseguições que eles estavam atravessando. Sobretudo, queremos observar, focalizar nas coisas do alto, focalizar nossas atenções nas coisas de cima, levantando o tema que diz: mantenha o foco. Mantenha o foco. Para podermos manter o foco, é necessário que livremos-nos de tudo que pode nos atrapalhar daquilo que é o nosso propósito. Pois depois de termos encontrado o propósito de vida, que é prestarmos adoração ao nosso Deus, precisamos nos manter focados a esse propósito. Foque-se em Cristo, foque-se em Jesus. Mantenha sua vista, mantenha o seu olhar apenas em Jesus. Aqui no capítulo 12, o escritor diz: portanto, ele, depois de fazer esta descrição e alistamento de homens e mulheres que venceram pela fé, ele traz uma conclusão, ou isto é, o capítulo 12 está de forma conclusiva daquilo que ele estava a falar no capítulo 11. Agora ele diz: portanto, assim que nós já vimos esses homens, assim que estamos rodeados por esta grande nuvem de testemunhas, nós também, uma vez que estamos rodeados, uma vez que já testemunhamos e vimos que há homens e mulheres que, graças a Deus, eles venceram pela fé, eles andaram e perseveraram até ao fim. Ele diz assim: portanto, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Há uma coisa muito importante aqui. Ele não diz que só precisamos apenas correr. Esta corrida nos remete a foco e perseverança, porque podemos até ter o foco, mas se não perseverarmos, não podemos alcançar a coroa. É por isso que ele diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, mantendo os olhos fitos em Jesus. Ele diz assim: não permitam que as situações, as tribulações vos tirem do foco. Não permitam que as situações, o pecado que nos envolve, possa nos tirar do foco. Para tal, precisamos nos livrar dessas coisas. Mas como é que os cristãos poderiam se livrar dessas situações? Como é que os cristãos poderiam se livrar das perseguições? Porque é fácil talvez se livrar do pecado, porque o cristão poderia abandonar o pecado, mas as perseguições estavam lá, a doença poderia também estar lá, as calúnias também poderiam estar lá, mas ele traz uma resposta. Ele diz assim: para poder se livrar, é manter foco em Jesus. Por isso que no versículo 2, ele diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Graças a Deus. Há uma coisa muito importante, queridos irmãos. Para podermos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, precisamos identificar Cristo como suficiente na nossa vida. Precisamos identificar Cristo como prioridade nas nossas vidas. Precisamos amar a Deus de todo o coração, força, alma e entendimento. Quando for assim, manteremos o foco. Livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha. Queridos irmãos, vivemos em dias em que as coisas deste mundo nos atrapalham.
Há muita coisa que nos envolve. Há coisas insignificantes no ministério que nos envolve, que às vezes nos mantemos focados nelas e não estamos focados naquilo que é o essencial da palavra de Deus. Muitas das vezes a igreja se perde, se distrai, se focando nas diferenças que nós temos como igreja, se focando em quem está a fazer, que líder eu gosto, que pastor, que pessoa está a fazer, quem está a curar, quem está a fazer o ministério, quem está a evangelizar. E nos focamos nestas diferenças e não estar focados em Jesus. Ele diz assim, isso está nos atrapalhando. Essas diferenças que a igreja acaba tempo se focando nelas, está nos atrapalhando, irmãos. Vamos manter o foco, porque o nosso foco não são essas diferenças. O nosso foco não é quem está a fazer, não é quem está a pregar, não é quem está a cantar, não é quem está a fazer, não é quem está a erguer o quê? O nosso foco é exaltar o reino de Deus. É por isso que ele diz, nos mantemos fitos em Jesus. Em quem você está focando a sua vista? Se a sua vista está focada em situações ou em perseguições, em calúnias, muitas das vezes as pessoas se focam naquilo que as pessoas falam sobre elas. As pessoas acabam um tempo não evoluindo na vida porque querem se focar naquilo que as pessoas falam. Meu querido irmão, foque-se em Jesus, foque-se em Cristo, pois Ele é o consumador da nossa fé. Quando ele continua, ele diz assim, Jesus suportou a cruz. Ele não negou a cruz, ele suportou. Nós também às vezes precisamos suportar a calúnia, as pessoas falarem, as pessoas fazerem no meio das perseguições, mas quando nós temos o nosso foco, continuar andando com foco em Jesus. Mantenha o foco, não permita que as situações da vida te distraiam, as circunstâncias que existem ao longo do mundo te distraiam e tira foco em Jesus. Mantenha o foco. Querido irmão, queria te lembrar sobre a corrida dos sapinhos. Os sapinhos num estádio estavam num concurso de atletismo. E lá os sapinhos corriam. E algum sapinho ali que existia não corria de boa forma. E as pessoas que estavam assistindo o concurso riam-se do sapinho pela maneira de saltar. Riam-se do sapinho. O sapinho ouviu isso e tentou fechar os ouvidos e manteve-se focado na meta que era alcançar a coroa. O sapinho continuou enquanto as pessoas continuavam rindo da maneira de saltar do sapinho, mas o sapinho continuou focado naquilo que era a meta. E finalmente o sapinho que não corria de boa maneira, o sapinho que achavam que corria mal, o sapinho, graças a Deus, alcançou a coroa e ganhou o concurso. Mas a meta alcançou porque fechou os ouvidos nos murmúrios, naquilo que existia ao redor e manteve-se focado na meta. Muitas das vezes queremos escutar, muitas das vezes queremos tirar a vista em Jesus e nos focar naquilo que está acontecendo ao longo do mundo, na doença, na tribulação, na calúnia, naquilo que as pessoas falam, naquilo que as pessoas lançam sobre nós, as pedras que podem lançar, e às vezes deixamos de fazer um determinado trabalho. Às vezes sou ministro, às vezes sou maestro, às vezes sou responsável por um determinado grupo na igreja, porque falam mal de mim, deixo de servir ao Senhor. Não deixa, mantenha o foco, porque a meta é Cristo. Não tire o foco, não se distraia. Há muita coisa ao longo do mundo, a mídia, há muita coisa, o entretenimento nos distrai e tiramos o foco em Jesus. Mantenha o foco, focando-se nas coisas do alto. Não tire o seu foco de Jesus. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a manter o foco, focando-se naquilo que talvez pode ser invisível. Deus abençoe sua vida e sua família.
Amém. Pai Santo, damos-te graças, te louvamos por esta oportunidade. O Senhor nos relembra que precisamos manter o foco, precisamos, ó Deus, olhar nas coisas do alto, pois as coisas terrenas nos atrapalham, nos tiram, Senhor, daquilo que é o foco. Nos ajude, Senhor, a perseverar, Senhor, a confiar. Ajuda aquele que está passando por tribulação, por doença, que a sua palavra conforte e mostre a verdade para a glória do seu Filho Jesus. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Estivemos hoje a falar sobre focalizar nas coisas do alto. Falamos também deste versículo. Lembremos-nos dele enquanto estamos orando nos próximos dias. E quero agradecer a todos que puderam se juntar a nós no programa. E fiquemos também para terminar com a nossa frase do dia. Que Deus vos abençoe.